Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Aliás, no Facebook não, no Instagram, né? Nós fazíamos no Facebook, mas deu um probleminha que estamos fazendo no Instagram, tá certo? Nós chegando com as melhores informações de futebol amador. Vamos dar destaque o campeonato na Areninha, aqui no Barro Preto. Vamos falar da Copa Zé Regina, teve final, teve grito de campeão ontem, lá no Riacho das Flores. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro. Nessa semana pode ter grito de campeão. E o assunto é Libertadores do Botafogo, campeão da América de forma sensacional. A gente vai falar da conquista do Fogão. Vamos falar também da seleção da Série B. A Série B terminou e saiu a seleção da Série B, futebol europeu. O destaque é a Premier League. Nosso programa começa às segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Flá 79 e o canal UBC, o canal do Juan. Lembrando que a gente está fazendo, nesses dias, está fazendo o programa ao vivo no Instagram, tá certo? Antes estávamos fazendo no Facebook, no YouTube, mas a gente faz ao vivo aqui e depois coloca lá nas nossas redes sociais, tá certo? Então, no início do programa, já mandar um abraço e boa noite para todos os nossos amigos que curtem aqui no Instagram. O Elson, um abraço aí para ele, gente da melhor qualidade também curtindo o bate-bola, tá certo? Então, no início do programa, trazer boa noite, o destaque inicial do Juan, boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para a final da Conmebol Libertadores da América 2024, onde o Botafogo bateu a equipe do Atlético Mineiro por 3-1, com um jogador a menos, o Gregory, que foi expulso com 30 segundos de jogo, exatamente a expulsão mais rápida de todas as finais de Libertadores da América. E o Botafogo ganha o seu prêmio, que é a Conmebol Libertadores, um prêmio merecido. Esse time do Botafogo, que veio da pré-Libertadores e passou pela pré-Libertadores, passou pela fase de grupos, oitavas, quartas, semis, até chegar na grande final e se sagrar o campeão. Primeira vez que isso acontece, tinha que ser com o time brasileiro. Mané Garrincha, descanse em paz. É o Botafogo, grande campeão da Libertadores. Já a gente fala da conquista do Fogão. O Botafogo de forma merecida, foi o grande campeão da Libertadores. Tá certo, Rosinho? Então, nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação. A gente vai direto para os assuntos. Antes, vou mandar um abraço para a galera do Flá Santana, tá certo? A galera do Flá Santana, sempre que pode, curte o bate-bola. Tem alguns amigos que curtem aqui no Instagram, porque quando a gente faz o programa fica gravado, né? Então, a galera dá uma olhadinha no horário que eles... no Facebook também, tem a galera que dá uma passadinha lá no Facebook também, dá uma olhadinha também no YouTube, tá certo? Então, um abraço aí da galera do Flá Santana, pro Reginho, pro meu amigo Alex, toda a galera boa do Flá Santana. Mandar um abraço também, Juan, pro Júlio César, meu amigo Júlio César, da FM, tá certo? Da Musical FM de Santana. Ele também sempre que pode curte o bate-bola. Um abraço para ele e para toda a família do Júlio César, tá certo, Joãozinho? E mandar um abraço também pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que curte o bate-bola no YouTube, tá certo? No YouTube. Então, Rosinho, como a gente sempre fala, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Vamos começar falando do primeiro campeonato na Areninha aqui do Barro Preto. Semifinais definidas, Juan. O Juan vai atualizar os jogos e a data, Juan. A data, Juan, acontece entre o dia 19 e 20. 19 e 20 de novembro, aliás, de dezembro, vai acontecer as semifinais. A gente vai conhecer os finalistas. Quem são os times envolvidos, Juan? É o Split K, que é o time do Alain, o Frescurinha, São Menino da Lagoa, São Maurício, lá da região de São Maurício, e Acapulco, que é o time do Kiko. A gente tem os 4 semifinalistas e o primeiro jogo é às 19 horas e o segundo jogo às 20 horas. A gente espera 2 espetáculos de bola aqui na Areninha do Barro Preto. Então, exatamente. Então, na sexta-feira, 19, vai ser o primeiro jogo, tá certo? Na sexta-feira, Split K e a equipe do Frescurinha, os meninos da Lagoa do Serrote. Então, a gente deseja boa sorte aos 4 semifinalistas. Vai ser 2 grandes jogos, 2 jogões, né? 2 jogões, mano. E a gente, com certeza, quem vai ganhar é o público que vai comparecer na Areninha para acompanhar esses jogos valendo pelas semifinais aqui da Areninha, esse campeonato que é organizado pelo Elzo e pelo Dedé. Ô Juan, a gente manda um abraço pro Joelzinho, ele que é o organizador da 4ª Copa Zé Regino, a 4ª Copa Zé Regino, que teve a edição desse ano, Juan, finalizada,
nesse final de semana, e o Juan vai falar quem foi campeão. Juan, lembrando que o Baixada e a equipe do São Paulo do Parapuí, os dois estavam com os dois quadros, está sendo a primeira vez que isso acontece. O Juan vai atualizar quem foi o grande campeão, parabenizar o Joelzinho pela organização, essa grande competição, Copa Zé Regina, sua 4ª edição, essa final, Juan, que teve a cobertura do pessoal da Coqueiros, né? Coqueiros, que fez a transmissão na Rádio Coqueiro e também nas plataformas, né? Também no YouTube, a narração do Júlio Souza. Exatamente. Essa Copa que teve no quadro B, o São Paulo se sagrando campeão após um jogo de 1-1. O São Paulo acabou vencendo nos pênaltis por 4-2. São Paulo do Parapuí, que é bicampeão do torneio Aspirantes, né? Primeiro bicampeão, se não me engano, e o Baixada conquistou seu primeiro título no quadro A após vencer o jogo por 2-1. Juan, exatamente, é bicampeão São Paulo. Vale destacar que você tinha que escolher entre assistir a final da Libertadores ou assistir esse jogo. Exatamente, Juan, é um brincalhão, Juan. Juanzinho, então, foi isso, tá certo? Futebol amador, as principais competições, pelo menos as que a gente acompanha, né? Porque tem algumas competições que os organizadores, eles não querem que a gente divulgue, tá certo? Então eles colocam lá numa bolha e parece que eles não querem que a gente divulgue. Eles não facilitam o trabalho da imprensa amadora, tá certo? Então, parabenizar e agradecer o Joelzinho, né? Colocou a gente no grupo. Todas as informações a gente pegava lá, mas as principais competições que a gente acompanhava no amador, chegando ao final, né? Só está faltando, Juan, a competição aqui da Areninha do Barro Preto, que tem as semifinais já programada para a segunda quinzena de dezembro. A final deve ser também ainda no mês de dezembro. Então, mandar um abraço para todos os organizadores, tá certo? Então, o futebol amador passado ali, com o final da Série B, Juan, foi divulgada a classificação, a escalação, a seleção da rodada, a seleção do campeonato. O Juan vai atualizar aqui quem são os jogadores que destacaram nessa grande competição. Não tem aqui o treinador, mas acredito, Juan, que o treinador é o Moza. O Moza que subiu para a Série A, mas ele não quer. Ele quer permanecer na Série B. Ele vai treinar a Série B. Foi anunciado nessa semana como treinador da equipe do Coritiba. Ele quer ídolo do Coxa e vai treinar o Coxa. Então o Mirassol procura um treinador. Falar em treinador, o Ceará Sporting Clube renovou a contratação, renovou o contrato do Léo Condé. Léo Condé vai comandar o Ceará Sporting Clube na primeira divisão do futebol brasileiro. O Ceará que está falando em algumas contratações, tá? Vai ter a reformulação do elenco, alguns jogadores vão ficar, alguns já renovaram, mas o Ceará fala em nomes que eu particularmente acredito que o Ceará tem que partir para outro, tá certo? Não são maus jogadores, mas são jogadores que já passaram pelo Ceará Sporting Clube até bem pouco tempo. O Ceará fala do Fernando Sobral, fala também do Eric e fala do Vina. Então vamos ver o que acontece, mas eu particularmente o Eric ok, mas o Vina e o Fernando Sobral, eu não sou muito a favor que o Ceará repatrie esses jogadores. Então, Juan, como ficou a seleção da Série B? A formação que foi um 3-4-3, divulgado, e temos o Tadeu como o goleiro do campeonato, merecido, aqui na zaga. Tadeu do Goiás, não é isso, Juan? Tadeu do Goiás. Thiago Panhussá, quem se lembra dele no Ceará? Thiago Panhussá do Avaí, o Machado do Operário e o Luiz Otávio, esse não é o Luiz Otávio do Ceará, o Luiz Otávio do Mirassol. No meio campo, 4 jogadores, o Lucas Ronildo do Coritiba, o Danielzinho do Mirassol, o GG do CRB e o Eric Puga do Ceará. Já no ataque a gente teve o Lucas Lima do Sport, o Saulo Mineiro do Ceará e o Guilherme do Santos. Engraçado que o Santos só emplacou um jogador. O Juan, lembrando que essa seleção, né, ela será divulgada na premiação, quando vai ter a premiação da Série D, Série C, Série B e Série A, e também vai ser escolhido o melhor jogador da competição. Acredito que Eric Puga, do Ceará, está na disputa ao lado do Guilherme, do Santos, e também o Lucas Lima, da equipe do Esporte Clube do Recife. O Juan, o nosso assunto agora é Série A do futebol brasileiro. A gente teve o encerramento
da rodada número 36, só faltam 2 e pode ter grito de campeão nesse meio de semana. Lembrando que essa rodada ela iniciou na terça-feira por conta da final da Libertadores da América e o Botafogo atropelou o Palmeiras 3-1 lá no campo do Palmeiras, e a equipe do Atlético, que era o outro finalista, acabou perdendo para o Juventude 3-2. E esses 2 jogos já tinham acontecido e a gente teve 8 jogos nesse final de semana. O destaque, Juan, para a vitória do Flamengo, né? O Flamengo, no primeiro tempo, excepcional, jogou muito bem, acabou atropelando a equipe do Internacional. 16 jogos que não perdia. No segundo tempo, o Flamengo acabou tirando mais o pé. O Inter foi para cima, jogou melhor, fez 2 gols, mas o Flamengo acabou confirmando a vitória e encerrando qualquer chance da equipe do Internacional ser campeão brasileiro nessa temporada. O Rua vai atualizar os resultados. Exatamente, o Vitória que fez 2-0 no Fortaleza, resultado que confirmou também o não título do Fortaleza. O Red Bull Bragantino 1-1 com o Cruzeiro, resultado que coloca o Red Bull já na zona de rebaixamento com 36 rodadas e deixa o Cruzeiro de fora do G8. O Atlético Paranaense 1-1 com o Fluminense, um jogo decisivo, acabou em empate. O Grêmio 2-1 no São Paulo, o Flamengo 3-2 no Internacional, o Flamengo que se mantém na terceira colocação, o Vasco 2-2 com o Atlético Goianiense, o Vasco que empata com o rebaixado Atlético Goianiense e aparece na 12ª colocação, já sem chances, com chances remotas de ascender a Libertadores. E o Cuiabá perdeu 2-1 para o Bahia. O Cuiabá que já havia confirmado o rebaixamento, agora confirmou ainda mais. O Criciúma perdeu de 4-2 para o Corinthians de virada. O Criciúma que está na zona de rebaixamento nesse momento, estava saindo, estava ganhando de 2-0, só que esse jogo serviu mais para confirmar a artilharia do Yuri Alberto. O Corinthians, que estava perdendo 2-0 no primeiro tempo, foi buscar, foi 4-2 e a 7ª vitória seguida da equipe do Corinthians. O Corinthians muito forte na briga rumo à Libertadores da América. Lembrando que a Libertadores são 6 na fase de grupo e já estão todos definidos, né? Com a vitória do Botafogo, com o título do Botafogo da Copa Libertadores da América, a equipe aliás, o G6 já está definido, né? Porque agora eram 5, né? O Flamengo já estava garantido por conta da Copa do Brasil, então abriu mais uma vaga, são 6 na fase de grupos, na ordem Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão garantidos na fase de grupos, tá certo? Então, esse é o G6, Continuando na sequência, o G6, nós temos, Juan, na sequência, a equipe, se você colocar aqui facilita, tá certo? O 7º é a equipe do Bahia, o 8º é o Corinthians. Esses 2 estariam classificando para pré-Libertadores, a primeira fase. O Cruzeiro é o 9º, o Vitória é o 10º. Que campanha do Vitória no segundo turno, tá certo? O Grêmio é o 11º, eliminou qualquer chance de ser rebaixado. O Vasco é o 12º, o Atlético Mineiro 13º, o Atlético Paranaense 14º, 15º é o Juventude, 16º é o Fluminense. Dentro da zona da degola, o Criciúma, o Red Bull Bragantino e já rebaixado o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Lembrando, Juan, que a gente tem ainda uma disputa muito ferrenha aí na zona da degola, alguns times ainda com chance de serem rebaixados, tá certo? Pode-se dizer que do Atlético Mineiro para cima está todo mundo livre? Juan, é assim, ó, tem 30 ali, o Vasco ainda corre muito remoto, tá certo? Tanto o Vasco como o Atlético eles não conseguiram ainda, por número de vitórias. Não, o Grêmio se livrou, o Grêmio está livre, tá certo? Porque no número de vitórias, o Grêmio acaba, quem tem 38 não alcança, tá certo, mano? Então, vamos ver nessas 2 rodadas que vai acontecer, é a Série A do futebol brasileiro. A rodada de número 37, ela já começa amanhã, Juan, com um jogão de bola. Os 2 times que estão indo para a pré-Libertadores jogam amanhã. O Juan vai atualizar a rodada completa. O destaque é para o Botafogo. O Botafogo pode ser campeão. Se o Botafogo pontuar mais do que o Palmeiras nessa rodada, ele será campeão. Se o Botafogo empatar e o Palmeiras perder, Botafogo campeão. Se o Botafogo vencer e o Palmeiras tropeçar, Botafogo campeão.
Tá certo, Joãozinho? Então, o Botafogo precisa pontuar, porque caso ele venha perder o seu jogo e o Palmeiras confirmar a vitória contra o Cruzeiro, o Palmeiras ultrapassa a equipe do Botafogo e fica dependendo apenas das suas forças. Quem está torcendo demais para o Botafogo ser campeão logo nessa quarta-feira é a equipe do Fluminense, porque aí na outra rodada o Fluminense joga com o Palmeiras lá no campo do Palmeiras, precisando da vitória, porque senão volta de São Paulo rebaixado. Exatamente. O Corinthians com o Bahia, o Vasco com o Atlético Mineiro, Vitória com o Grêmio. No empate aí os dois se livram, tá certo? Exatamente. O Atlético Mineiro que teve duas frentes, né, para ir para a Libertadores e fez um campeonato muito ruim e corre o risco, Juan, de ficar fora, inclusive da Sul-Americana. A Sul-Americana que não, agora é G14, Juan, G14 vai para a Sul-Americana. Só dois times que não vão para canto nenhum, é o 16º e o 15º. Permanecem na Série A do próximo ano, mas não vão para nenhuma competição da Conmebol. O Vitória que joga com o Grêmio, São Paulo com o Juventude, Criciúma com o Flamengo. Olha como o destino é interessante. O Criciúma está brigando com o Fluminense, então dá para dizer que o torcedor do Fluminense vai torcer um pouquinho para o Flamengo? Vai torcer, e uma coisa é certa, o Flamengo não vai entregar jogo, o Flamengo vai jogar a Vera, o Flamengo quer lutar ainda pelo vice-campeonato, o Flamengo nesse momento é o terceiro colocado, precisa ganhar os seus 2 jogos e contar com o tropeço da equipe do Palmeiras, o Flamengo quer ser vice-campeão brasileiro. Internacional que joga com o Botafogo, Cruzeiro com o Palmeiras, o Atlético Goianiense já rebaixado com Fortaleza, o Fluminense com o Cuiabá já rebaixado e o Atlético Paranaense com o Red Bull Bragantino. Ronzinho, então aí a Série A está terminando e a gente tem artilheiros. O Juan vai falar agora dos principais artilheiros. O Pedro do Flamengo está bem com 50 anos que não joga, ainda continua ali com bom número, ainda está ali na 4ª colocação. Foi ultrapassado agora nos últimos jogos, principalmente pelos os jogadores que conseguiram a dianteira. Exatamente, com 13 gols, a gente tem o Alejandro do Vitória, o Alejandro que já fez golaço de bicicleta, é com certeza o grande nome do Vitória nesse time. O Iralberto aparece também com 13 gols, com 12. Tem somente o jogador, o Estevão, do Palmeiras, com 11. O Pedro, o Rafael Veiga e o Wesley do Internacional. E com 10, o Garro do Corinthians, o Lucas Moura do São Paulo e o Hulk do Atlético Mineiro. Só de falar Atlético Mineiro, eu já sinto cheiro de pipoca na mão. Juan, brincando com o Galo Mineiro. Juanzinho, o nosso assunto agora é Copa Fares Lopes. A gente teve os jogos de ida, Juan. O Ferroviário havia empatado com a equipe, aliás, tinha perdido para o Atlético Cearense 1-0 e o Floresta tinha empatado em 1-1 com o Caucaia. Então a gente teve os jogos de volta ontem. Quem conseguiu a classificação, como é que fica a final da Copa Fares Lopes, o campeão vai para Copa do Brasil 2025. Antes, a gente já mandou um abraço para a galera do Flá Santana, tá certo? Um abraço para todos aí, para o Alex, meu amigo Alex, ele que é torcedor do Mengão e faz parte do grupo do Flá Santana. A gente lá troca uma resenha lá no grupo, galera boa lá do Flá Santana, tá certo, Juan? Exatamente, foi o Ferroviário que voltou para o segundo jogo, precisando fazer 2 gols, e foi exatamente isso que aconteceu. Ganho de 2-0 da equipe do Atlético Cearense, e o Caucaia perdeu de 1-0 para o Floresta na final. Ferroviário e Floresta, os 2 times mais bem sucedidos do Ceará, tirando Ceará e Fortaleza. Obviamente, o Ferrão que caiu para a Série D, Floresta permaneceu na Série C. A gente torce para ele voltar para a Série D, fazer uma boa campanha e quem sabe jogar a Série C de 2026. Novamente o Ferrão, que fez uma campanha sensacional, uma campanha milagrosa em 2023 na Série D. A gente espera que ele possa repetir o feito em 2025. Então, Ronaldo, tá aí, é grande final, né? Vamos torcer aí. Lembrando que o campeão, repito, estará na Copa do Brasil do próximo ano. A Libertadores da América, né? O destaque. A gente até falou na abertura, a equipe do Botafogo, o Botafogo acabou vencendo, né, 3-1 a equipe do Galo Mineiro, um jogo bem interessante, aos 30 segundos o Botafogo perdeu um jogador, e assim, há quem diga, né, que foi para equilibrar a disputa, né, o bom time do Botafogo, o Botafogo acabou fazendo 2-0 no primeiro tempo, sofreu um gol no primeiro minuto do segundo tempo, mas segurou e no finalzinho decretou o título da equipe do Botafogo. O interessante, João, para quem assistiu o jogo, o Milito, treinador do Galo, eu acho que ele estava preparado
só para se defender. Como ele sabia que o Botafogo era mais time, o Botafogo tem dificuldade para jogar com times que jogam retrancado, então ele fez esse esquema, e quando foi expulso um jogador do Botafogo, ele ficou, não sabia o que fazer. Nossa Senhora, agora eu não posso ficar me defendendo porque tem um jogador a mais, e acabou não fazendo absolutamente nada. O Botafogo, de forma merecida, campeão da Libertadores da América. Com isso, Juan, o Botafogo... É um conceito de estratégia. Né? Exatamente, ele estava armado apenas para se defender, porque o Botafogo, quando ele joga, o Botafogo, Juan, não conseguiu perder para ninguém que está ali na frente no Brasileirão. Agora, os times que jogam fechado, ele empatou com o Criciúma, ele não conseguiu nessa competição ganhar o Criciúma, ele empatou em casa com o Cuiabá, e com um jogador a mais, ele acabou de empatar com o Galo Mineiro lá no campo do Galo, o Galo só se defendendo, o Botafogo acabou não ganhando, e o esquema que o Milito... Ele não estudou para a prova. O esquema que o Milito adotou para essa final foi se garantir apenas se defendendo, para ver se levava para a prorrogação, ou uma bola espetada ali, com o Hulk, que é bom jogador, poderia fazer um gol e sair com o título. Então, quando se viu com um jogador a mais, o Galo se perdeu, não viu a cor da bola, até ficou com a bola, né? Mas não sabia o que fazer. O Botafogo, de forma merecida, é o grande campeão. Com isso, Juan... Vale destacar o Vargas, né? Que perdeu, isolou duas bolas. Nos 2 minutos finais, o Vargas teve a chance, pelo menos, de levar para o empate. Se empate, ele ia para a prorrogação. E a prorrogação, se vai para a prorrogação, o Botafogo ia sofrer muito porque estava com jogadores cansados. Com isso, o Botafogo foi campeão da Libertadores, garantiu vaga no Mundial, que também é conhecido como Continental, né? O Intercontinental, essa competição que já começou, onde a gente já teve um jogo, aliás, 2 jogos, não é isso, Juan? 2 jogos, a gente já está nas 4 de finais, o Botafogo vai jogar com o Pachuca, é isso, Juan? Juan vai discriminar certinho como é que está a situação desse Mundial. Exatamente, o Botafogo que jogará com o Pachuca do México, dia 11, se passar, enfrenta o Awali, se passar do Awali, enfrenta o Real Madrid até lá, acredito que o Vinícius Júnior tenha voltado, Vinícius Júnior, que é cria do Flamengo, não vai deixar esse título barato. Ô, Rosinho, mandar um abraço pro meu primo, Gleucimar, rapaz, gente da melhor qualidade. Ele que mora na Itapoca também, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, mande aí um abraço aí pro Ticlé, para toda a família, gente da melhor qualidade. O Gleucimar, tá certo, Rosinho? Ô, Juan, vamos falar agora da primeira liga, da Liga Profissional da Argentina, onde o Vélez Sarsfield abriu uma vantagem de 5 pontos em relação ao segundo colocado, mas o Racing está com um jogo a menos. O Juan vai falar os jogos, Juan, os resultados da rodada de número 25 e os jogos que complementam essa rodada. Exatamente, o Racing, que está com um jogo a menos, juntamente com o Huracan, os dois têm a mesma pontuação, o Huracan que foi líder no começo. Resultado da rodada 25, a gente teve o Boca Juniors 1-0 no Ginásio La Plata, o Vélez 1-0 no Sarmiento, o Independiente 2-0 no Central Córdoba, o Defensa e o Justiça 2-1 no Godoy Cruz, o Instituto 2-1 no Riestra, o Banfield perdeu de 1-0 para o Lanús, o Rosário Central perdeu de 2-0 para o Racing Clube, o Estudiantes perdeu de 2-1 para o River Plate e o São Lourenço pegou 2-0 do Belgrano. Juanzinho, então a rodada número 25 ela tem prosseguimento hoje, Juan. Também de Barraca Central, que joga com o Tigre, o Platense joga com o União Santa Fé, o Tajeres de Córdoba com o Huracan, o Independiente Vadávia com o Argentino Júnior e o Atlético Tucumã com a equipe do News Old Boys. E o que está acontecendo com o Boca? O Boca não quer mais jogar Libertadores, ele arregou. O Boca corre sério risco de não participar. A gente vai falar da Copa da Argentina. A gente já tinha um finalista, Juan, que era o Central de Córdoba, e tinha uma semifinal, o líder da Liga Profissional, que era o Vélez Sarsfield. O jogo era em La Bombonera, Juan, e foi um jogaço, inclusive, Juan. E o Boca pensou que era o Botafogo para jogar com a menos. O Vélez Sarsfield, Juan, ele fez 2-0, o Boca virou para 3-2, e nos acréscimos, Juan, o Vélez Sarsfield revirou. O Vélez Sarsfield fez o 4º e o 5º gol, deixando o 3º e o 4º gol, deixando o Boca eliminado. E a final, quando é, Juan, quem faz essa grande final, Juan? Exatamente, essa final que acontecerá no dia 12/12, um dia depois do jogo no Mundial de Clube. Tá aí, Juan, tá aí. O Boca que tem que fazer muitos pontos na Liga Profissional, porque senão vai ficar fora da Libertadores do próximo ano. O Boca que já ficou fora da final desse ano, tá certo? Então, muito ruim. Desse ano ele já ficou fora, nem pode ficar na próxima temporada. Vamos falar agora de futebol.
europeu, Juan. Primeira Liga, Juan. A Primeira Liga de Portugal, onde o Sporting, Juan, é o líder. Primeira Liga de Portugal, Juan, começa com a Primeira Liga de Portugal, o Sporting é o líder dessa competição. O que está aí, Juan? Eredivisie? Não, vamos Eredivisie, Juan. Eredivisie, onde... depois do Boca, Juanzinho, depois do Boca, tem lá a Primeira Liga de Portugal. Primeira Liga de Portugal, o Sport é o líder, o Benfica é o segundo colocado e o Porto está em campo, tá certo? O Porto está em campo, está jogando resultados da rodada de número 12, Juan. O AVS que perdeu de 1x0 para o Braga, o Arouca perdeu de 1x0 para o Benfica, o Estoril 2x1. O Famalicão, o Sport pegou 1x0 do Santa Clara, o Sport que sentiu muito a saída do Rubem Amorim, já tomou um taco do Arsenal na Champions League e agora perde o Santa Clara. Preocupante a situação do Sport de Portugal. O Nacional 0x0 com Boa Vista, o Rio Ave 3x2 com o Moreirense e o Farense 1x0 com a equipe do Estrela da Amadora. O Porto nesse momento em campo, jogando com o Casa Pia, está fazendo 2x0, resultado que tira o Benfica da segunda colocação e coloca o Porto que agora 3 pontos da equipe do Sport. Com essa troca de treinador, bom para o Benfica e para o Porto, né? Porque estava muito embalada a equipe do Rubens Amorim. Juan, a Eredivisie, o PSV é líder, tá certo? O Ajax é o segundo colocado, mas tem uma diferença, né, Juan? Tem uma diferença, a diferença é de 7 pontos. O Ajax que meteu a sola no PSV, mas o PSV não perde para os outros times, só perdeu para o Ajax. O Juan vai atualizar os resultados, destaque para a vitória do Ajax fora de casa. Exatamente, o Nîmes perdeu de 2x1 para o Ajax, o AZ 1x0 no Heracles, o Twente 3x2 no Eagles, o Tret, que estava se amostrando muito no campeonato, o PSV foi lá e não tomou conhecimento, ganhou de 5x2, empurrou o Tret para a terceira colocação. E o Feyenoord tá uma vergonha, empatou em 1x1 com o Fortuna Sittard em casa, o Zwolle 1x0 no Sparta Rotterdam, o Groningen 2x0 no Willem, o Breda 1x0 no Almere City e o Heerenveen 1x1 com o Wolves. Vamos falar de Bundesliga, Juan. Bundesliga, o destaque é para o Bayern de Munique. Teve um clássico, né? O Bayern, Juan, empatou com o Borussia e perdeu o Harry Kane. O Harry Kane está fora de combate por tempo indeterminado, teve uma lesão muscular, então o Bayern perdeu o seu principal atacante para as próximas rodadas da Bundesliga e também para a Liga dos Campeões da Europa, para a Champions League. O Juan vai atualizar os resultados da 12ª rodada, lembrando que o Bayern é o líder, né, Juan? O líder. Quem pegou uma trauletada foi o RB Leipzig. O Heidenheim perdeu de 4x0 para o Frankfurt. O Heidenheim, que é a partir de agora adotado pelo bate-bola, está numa situação preocupante. E, se eu não me engano, já está na zona de rebaixamento. Ô Juan, mandar uma boa noite, um abraço pro Nenzinho, rapaz. O Nenzinho tá contente, o Corinthians 7 vitórias seguidas, joga com o Bahia, e se ganhar do Bahia, estará na pré-libertadores do próximo ano. Um abraço pro Nenzinho e pra toda a família. O Mais fez 2x0 no Hoffenheim, o Dortmund 1x1 com o Bayern. Não sei há quanto tempo que o Dortmund não tirava pontos do Bayern. O Leipzig perdeu de 5x1 pro Wolfsburg, o Bremen 2x2 com o Stuttgart, o Freiburg 3x1 no Mönchengladbach. Não sei se tem gente que se lembra desse Mönchengladbach, mas agora ele tá uma draga danada. O Augsburg 1x0 no Borro, o Union Berlin perdeu de 2x1 pro Leverkusen e o St. Pauli 3x1 no Holstein Kiel. Juan, então na Ligue 1 também. Juan, nesse meio de semana a gente vai ter a Copa da Alemanha, tá certo? Então, amanhã já tem Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Então, só jogão de bola nessa fase, quarta de final. Na Ligue 1, o Juan vai falar, o líder lá é justamente o PSG. Exatamente, que a gente teve o clássico de Marseille e Mônaco, onde o Marseille ganhou de 2x1, o Le Havre perdeu de 1x0 para o Angers, Toulouse 2x0 no Alchery, o Lyon travou um pouco aqui, o Lyon ganhou de 4x1 do Nice, o Montpellier 2x2 com o Lille, o PSG 1x1 com o Nantes, o Brest 3x1 no Strasbourg, o Rennes 5x0 no Saint-Étienne, que veio para apanhar o maior campeão francês, não é mais. E o Reims perdeu 2x0 para o Lens. Na La Liga, Juan, o destaque foi a derrota do Barcelona. Depois de muito tempo, o Las Palmas não conseguia ganhar do Barcelona e ganhou no Camp Nou, uma zebra do tamanho da Catalunha, mas o Barcelona é líder, agora apenas um ponto à frente do Real Madrid. O Real Madrid tem um jogo a menos. A Real Sociedade perdeu 2x0 no Betis, o Real Valecano perdeu 2x1 para o Atlético Bilbao, o Real Madrid 2x0 no Getafe,
o Villarreal 2x2 com o Girona, o Valladolid perdeu de 5x0 para o Atlético de Madrid, o Espanhol 3x1 no Celta de Vigo, o Alavés 1x1 com o Leganés, o Barcelona perdeu de 2x1 para o Las Palmas e o Mallorca 2x1 no Valência, e o sono tá batendo, só um agente para acalmar. O Juanzinho tá com sono, rapaz. Vou dar um abraço mais uma vez pra galera do Flá Santana, Juan, Flá Santana, e também pro meu amigo Júlio César, rapaz, Júlio César, homem forte, Juan, da Musical FM. Ô, Juanzinho, a Série Atim, é isso, Juan? Série Atim tá muito disputado, tá certo? O Napoli, Juan. A Juventus não quer voltar aos seus dias de glória. Juan. A equipe do Napoli é o líder, mas teve um incidente, Juan, nesse jogo, teve um incidente. Foi interrompido o jogo da Fiorentina com a Inter de Milão, o jogador passou mal, mas hoje, João, ele já está bem melhor, tá certo? Ele já saiu do sedativo. Vamos torcer pela recuperação do jogador da Fiorentina, que nesse momento me fugiu o nome desse jogador. João vai atualizar todos os resultados do destaque. Negativo, mais um tropeço da Vecchia Senhora. O Lecce 1x1 com a Juventus, a Fiorentina 0x0 com a Inter. Esse jogo que terá o resto do jogo ainda, o Parma 3x1 na Lazio. O Torino perdeu de 1x0 para o Napoli, a Udinese perdeu de 1x0 para o Genoa, o Bolonha 3x0 no Venezia, o Milan 3x0 no Empoli, o Como 1x1 com o Monza e o Cagliari 1x0 na equipe do Verona. Resultados esses que deixam o Napoli na primeira colocação do campeonato. A Atalanta tem um jogo a menos. Agora vamos falar da melhor liga do mundo, a Premier League, onde o Manchester City está fora da zona de classificação à próxima Champions League. Juanzinho, o Nezinho tá lembrando aqui, nesse momento está acontecendo a votação lá para o impeachment do presidente do Corinthians, tá certo? Então, se ele, lá é maioria simples, tá certo? Então, se hoje pode decidir pelo afastamento do presidente do Corinthians, caso isso venha a se confirmar, o Nezinho tá lembrando aqui, Juan, depois vai ter uma votação do Conselho. Então, o Conselho pode votar ou pela permanência do afastamento dele ou o retorno dele à presidência do Corinthians. Mas o fato é que está na eleição, não sei como é que está o andamento, mas muitos torcedores do Corinthians torcendo, Juan, que isso não se concretize, tá certo? Então é o famoso golpe, a galera aí querendo afastar o treinador, aliás, o presidente do Corinthians, né, querendo bem ou mal, Juan, formou um bom time, tá certo? O time chegou em 2 semifinais e agora, né, 7 vitórias seguidas no Brasileiro, rumo a Libertadores da América. Vai sim jogar a Libertadores no próximo ano. Vamos ver o que acontece. Durante essa noite a gente vai saber o desfecho dessa votação, o impeachment do presidente do Corinthians. Daí o Nezinho tá acompanhando, tá certo, Juan? Na Premier League, o Liverpool, aliás, o City, o que está acontecendo com o City, né? O Liverpool ganhou 2x0. Nesse momento, Juan, 9 pontos a diferença para o Arsenal, segundo colocado. O City aparece na 5ª colocação. Sim, o negócio lá para o Guardiola, parece que acabou uma dinastia lá, o Guardiola, num momento muito ruim, coisa que ele nunca enfrentou na carreira, nem mesmo quando ele iniciou. Então, Juan vai atualizar os resultados de mais uma rodada da Premier League. O Liverpool fez 2x0 no Manchester City. O Liverpool, que é, para mim, disparado o melhor time do mundo na atualidade. O Chelsea 3x0 no Aston Villa, o Manchester United 4x0 no Everton. O United passa a estar com essa chegada do Amorim. E hoje o destaque também é os 2 times de Manchester, né? O bichinho em queda, e o Manchester United já aparece no G10. Exatamente, a gente espera que o maior volte à sua posição. O Tottenham 1x1 com o Fulham, o West Ham perdeu de 5x2 para o Arsenal, o Brentford 4x1 no Leicester, o Crystal Palace 1x1 com o Newcastle, o Nottingham 1x0 no Ipswich, o Wolverhampton perdeu de 4x2 para o Bournemouth e o Brighton 1x1 com o Southampton. Juanzinho, tá aí, Juan. Então vamos, já chegando no final do bate-bola, Juan, a gente teve no dia 24 a gente teve o grande prêmio, Juan, de Fórmula 1, o grande prêmio de Las Vegas, né? Aliás, foi ontem, né? O Russell venceu, e o segundo colocado foi o Hamilton, o Sainz em terceiro, o Leclerc em quarto e o Verstappen em quinto, Juan. Nós tivemos também o grande prêmio do Qatar. Do Qatar foi ontem. Do Qatar, o Verstappen venceu, o Leclerc em segundo, o Piastri em terceiro, o Russell em quinto e o Gasly, aliás, em quarto, né?
e o Gás em quinto. Como é que está a classificação de pilotos e construtores, Juan? Pilotos, temos o Verstappen em primeiro, o Norris em segundo, o Leclerc em terceiro, o Piastri em quarto e o Sainz em quinto. E em primeiro, nos construtores, temos a McLaren, a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes. A Aston Martin aparece na quinta colocação. O Nezinho ainda falando aqui do Corinthians, aí tá até acontecendo também lá uma doação, os torcedores do Corinthians fazendo campanha para pagar o estádio, né? Então, vamos ver o que acontece. Tá noite muito movimentada lá no Parque São Jorge, vamos ver o que vai acontecer. Aliás, o que aconteceu hoje certamente terá desdobramento, né? Mas acho que isso não respinga, o time está muito bem nesse final de competição. O Rosinho, aliás, está jogando muito mais bola do que o Palmeiras, que é o líder que é o vice-líder da competição. A equipe do Corinthians está num bom momento. Tem alguns times em bom momento, né? Lógico, o Botafogo está num bom momento, o Internacional até ontem também lutava pelo título, mas o Corinthians, nesse final de competição, está jogando muita bola. O Rosinho, para final, o bate-bola a gente vai finalizar com o hino do Botafogo, mas saiu ontem, no Conselho Arbitral, já tinha havido, né? O Campeonato Cearense, nosso manjadinho, graças a Deus vai começar o nosso manjadinho, vai começar só dia 18, Juan. Dia 18, a gente tem dois grupos, o grupo A é o Ceará Esporte Clube, o Horizonte, o Maracanã, o Floresta e o Cariri. E o grupo B, Juan? Grupo B, esses serão os adversários do Fortaleza, adversário do grupo A. No grupo B, teremos os adversários do Ceará, que são Fortaleza, Ferroviário, Barbalha, Iguatu e Tirol, que é o Grêmio Esportivo Pague Menos. Então, essa competição, Juan, começa dia 18, sábado, primeira rodada, Juan, só aumenta aí, Juan. Primeira rodada, o Ceará contra a equipe do Tirol. Tirol, estreante, tá certo? O Caçulinho do Campeonato Cearense. Então, primeira rodada, Ceará e Tirol, dia 18, às 4h30 da tarde, Juan, a estreia do Ceará Esporte Clube, será time de primeira divisão, estreando contra o Tirol, o Caçulinho do Campeonato Cearense. O restante da rodada, Juan. Teremos o Floresta contra a equipe do Barbalha, o Iguatu com o Maracanã e o Ferroviário contra a equipe do Horizonte. São dois grupos, tá certo? 5 de cada lado e os dois primeiros se classificam. Lembrando, Juan, que o Fortaleza não joga na primeira rodada, tá certo? Ele vai estrear só na segunda e joga contra a equipe do Horizonte, a estreia do Fortaleza 3 dias depois, tá certo? Nós vamos finalizar com o hino do Botafogo Futebol Regatas, o campeão da Libertadores da América, e pode levantar um título na próxima semana. Pode levantar na próxima quarta-feira, ainda essa semana, levantar o título do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa ganhar da equipe do Internacional e o Palmeiras tropeçar. Se ele empatar e o Palmeiras perder, ele também se sagra campeão do Brasileirão. O Botafogo, desde 1995, não ganhava um título de relevância e ganhou o maior título aqui das Américas, que foi a Libertadores da América. Parabéns, os torcedores do Botafogo. A gente vai finalizar com o hino do Fogão e a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Nesse meio de semana vamos ficar atentos, principalmente na penúltima rodada da Série A do futebol brasileiro, que pode, Juan, decretar a queda do Criciúma e também da equipe do Red Bull Bragantino para se juntarem a Cuiabá e Atlético Goianiense, que disputarão a Série B do próximo ano. Para isso acontecer, é só eles perderem os seus jogos e aqueles que estão acima ganharem, tá certo? Então fica agora com o hino do Botafogo, até sexta-feira com mais um bate-bola. Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos ouros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo,